Boa tarde, vocês de casa. Boa tarde. Todos bem? E estou feliz de estar com vocês hoje, porque a gente vai falar de um capítulo que eu acho que o nome dele devia ser Viver com Sabedoria. Vou pegar meu roteirinho, porque senão eu começo a falar muito e eu me perco. Antes disso, o SEAC tem os anúncios, né? Que tem o curso de médiuns, o curso de aprendizes de evangelho, e no sábado nós temos a evangelização das crianças a partir das 9 da manhã, tá? E a gente espera todos, porque os cursos são gratuitos para quem não conhece o SEAC e é tudo de bom. Bom, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5. Maria? Gente, esqueci. É Escola de Paz. Junto com a evangelização das crianças, tem a Escola de Paz. Tá? Hoje a gente vai falar do capítulo 5 do Evangelho, de 1 a 13. É um capítulo que eu considero uma lição de vida, de a gente viver com sabedoria. Se vocês tiverem a oportunidade, dão uma lida, porque aqui a gente faz só uma pincelada, né? Antes disso, vamos nos ligar para o plano espiritual, que já está aqui desde as primeiras horas, limpando a casa, nos aguardando, e lembrando que junto aqui, nessa preleção, começa o tratamento espiritual. Então, esse recinto, ele está cheio de irmãozinhos desencarnados, que vêm com a gente aqui aprender, e também aqueles espíritos de luz que vêm trazer o que a gente veio buscar. Então, a gente tem que ficar bem boazinha durante a semana para merecer, porque eles não brincam serviço. Senão, não ganha estrelinha quando vem aqui se comportar mal, tá? Vamos elevar o pensamento, oferecer a esses anjos de luz a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Nós vamos começar o capítulo 5, só fazendo uma pincelada rapidinho, que eu considero o maior ser que a gente tem conhecimento é Jesus. Porque Jesus estava numa esfera de luz tão grande, pertinho de Deus, ou seja, dessa energia criadora de todas as coisas, e ele olhou para o nosso planeta, que já tinha recebido Moisés, tinham recebido outras inteligências, e viu que o negócio estava feio, né? Era guerra, era luta, frio da barriga, pedrada na cabeça, terrível. Aí Jesus falou assim, bom, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá, né? Vou ter que ir lá. A literatura nos diz que ele demorou mais de 1000 anos para conseguir, porque ele tinha uma luz imensa. E para chegar na densidade do nosso planeta e nascer como ser humano, ele teve muito trabalho para poder chegar e ser concebido, que eu acho de uma forma natural, na minha opinião, e nascer Jesus. Tem uma série que chama The Chosen, primeira temporada no Netflix e segunda e terceira no YouTube. Gente, é genial. Por isso que eu sou apaixonada por Jesus. Não tem como, o cara é o máximo. E a gente vai aprendendo com ele a ter sabedoria para viver nesse planeta, porque ele, quando ele reencarnou como ser humano, ele também teve um processo de esquecimento, como a gente tem quando a gente encarna. Porque ele teve esse processo de esquecimento para poder agir como um ser humano. Só que a mediunidade dele era fantástica. Então ele tinha aquele algo mais que a gente não tem. A gente tem 0,1, ele tinha 1 milhão, né? Mas um dia a gente chega lá pertinho dele. Nós vamos
começar assim. O primeiro item do Evangelho, do capítulo 5, é a justiça das aflições. A compensação que Jesus nos oferece para ser realizado em vidas futuras. O que significa isso? Nós que somos espíritas, é porque a gente acredita em reencarnação, a gente sabe que no ambiente familiar é o maior laboratório que a gente tem para melhorar e tentar seguir um aprimoramento como pessoa, melhorar como ser humano e principalmente melhorar como espírito. Então, dentro do nosso ambiente familiar, gente, acontece de tudo. E nós não fomos ensinados, a não ser quem nasceu em berço espírita, nós não fomos ensinados a ter sabedoria para enfrentar a vida, porque a sociedade também massacra a gente. Os valores, agora felizmente, né, as crianças que estão nascendo já têm uma outra cabeça, jovenzinhas, que nem ela tem outra cabeça, que vão melhorar esse mundo, porque eles vão trazer tudo isso que na minha geração, por exemplo, não aprendeu. A gente aprendeu na porrada, não tinha o que fazer. Então, o que acontece? Quando nós temos um problema grave na nossa vida, com a sabedoria que a gente tem hoje, não esquecer que a gente não aprendeu, tá? Porque a gente está aqui para melhorar, para aprender a passar por esses desafios, para a gente ser feliz, porque a gente não nasceu para ser infeliz. Sabe? Mas o que a gente acostumou a fazer? A se lamentar. Ai, eu tenho uma vida tão ruim, mas por que eu? Ai, meu filho nasceu com problema, mas por que eu? Por que eu gerei essa criança? Ah, porque meu filho é um bandido, mas por que ele? O que eu fiz de errado? Então, nós temos que entender que tudo que acontece nesse planeta é perfeito. Nós ainda não temos a compreensão exata, mas a gente está começando a ter, frequentando a espiritualidade, lendo, vendo coisas, nos aprimorando também na literatura. Quando um espírito nasce em um lar, que ele nasce com algum problema físico, ele escolheu. Ele escolheu. Por quê? Por alguma razão que a gente não sabe, nós não temos ainda, porque nós somos tão primitivos que Deus ainda não deu a sabedoria, porque se Ele desse, a gente estaria usando para o mal. Porque tudo que a gente aprende, tem muita gente que usa para o mal. Então a gente está sofrendo isso ainda, né? O que acontece? Esse espírito ele vem com algum problema físico, escolheu aquela família, porque aquela família estava apta para acolher, mesmo achando que não, tá? Mesmo achando que não. Então, nada é por acaso. A família que esse espírito escolheu é realmente a família na qual ele deveria nascer, para o aprendizado dele e para ele aprender também. Então, essas pessoas que não têm a inteligência tão desenvolvida, elas nos ensinam a amar, elas nos ensinam a aconchegar e a transmitir o que a gente tem de melhor, tá? Essa é uma coisa. Aí o que acontece? Por que uns têm tanto e outros não têm nada? Que vai na mesma sequência da parte física. Também por escolha. Se eu fluir... eu vou fazer um parênteses e vou te contar uma coisa que vocês devem fazer. Quando vocês estiverem com paciência, alguma coisa, fazem um gráfico da vida de vocês. O que acontece sempre? Porque às vezes a gente tem um problema que ele sempre se repete, tá? Então você vai, desde que você vai escrevendo, desde que você se lembra, você vai escrevendo tudo que te deixa infeliz, tudo que te causa dor. Se você perceber que isso está acontecendo de uma forma recorrente, é aí que é a sua missão de vida, é nisso que você tem que melhorar e trabalhar. Gente, isso é mágico, isso é provado espiritualmente. Deu para entender? Porque às vezes a gente tem um problema recorrente. O meu problema recorrente foi dinheiro. Sempre eu perdi tudo. Então hoje eu sei que eu devo ter usado muito mal dinheiro na vida passada, que eu vim com tantos problemas. Então hoje
eu aprendi assim, tá tudo certo, tá tudo bem, o que vier tá bem, minha vidinha simples, tudo bonitinho, sabe? Agradecendo. Eu acho que se eu não tivesse passado tudo que eu passei, eu não estaria... Eu acho que eu subi um degrauzinho. Então, nossa, dá para escrever um livro. Dá para escrever um livro. Então eu detectei o que eu vim fazer nessa vida. Humildade, generosidade, sabe? Ajudar as pessoas, coisas que se você tem muito dinheiro e o nariz para cima, você só vai atrapalhar, tá? Então talvez se eu não tivesse levado o tombo que eu levei, eu estaria no outro... Nossa, estaria lá embaixo. Quais a causa das atuais aflições que podem ter sido causadas por nós mesmos, por imprudência? Tá, vamos dizer que a gente está com uma vida muito ruim. Aí você pensa assim, poxa, eu estou estudando tanto espiritismo, né? Porque, gente, olha, eu merecia, não sei o que, não sei o que. Agora, a gente tem que ter aquela sinceridade aqui dentro de perceber que a gente erra. A gente tem que deixar o nosso orgulho de lado, porque é muito difícil você reconhecer suas faltas. Para a gente mesmo, a gente não precisa contar para ninguém. Mas se olhar para você e falar, cara, você está na pior, você errou, é complicado. Mas se a gente conseguir fazer isso, é um sinal de adiantamento já. A gente já está se abrindo para melhorar. Então, muitas vezes, a nossa vida está muito ruim, não tem nada a ver com vidas passadas, não. É porque a gente fez más escolhas. Sabe, muitas vezes a gente tropeça, a gente faz uma burrada achando que está fazendo certo. Aí, com o passar dos anos, vem o sentimento de culpa. Ah, se eu tivesse agido diferente. Tá. Só que quando a gente tem essa sensação de culpa, a gente já não é mais a pessoa que escolheu errado. A gente já progrediu. Quantas vezes a gente não fala, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Eu, por exemplo, não teria nem casado. Eu sou velha. Tá, mas eu casei para ter as duas filhas maravilhosas que eu tenho hoje, sabe? Mas por quê? Porque hoje todos nós temos um entendimento que a gente não tinha naquela época. Ou seja, vai tudo, a gente vai progredindo, nem que for aos trancos e barrancos, a gente vai progredindo e a gente vai enxergando o nosso passado de outra forma. É por isso que Allan Kardec, em várias partes do Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre fala, não tenham culpa, saibam se perdoar. A gente tem que saber se perdoar. Porque se a gente carregar uma sensação de culpa, a gente não vai ser feliz e a gente não vai resolver o que a gente já fez lá atrás. Sabe, a gente tem que falar assim, ai, que bom que eu faria diferente, eu me perdoo, porque naquela ocasião eu fiz o que eu achava de melhor. E é verdade. Quando a gente faz uma coisa que hoje a gente considera errado, a gente não considerava isso lá atrás. Então a gente não pode ter sensação de culpa de jeito nenhum. Eu quero que vocês olhem para dentro do coraçãozinho de vocês e se perdoem. Aprendam a praticar o auto-perdão. Essa é uma das ferramentas muito fortes que a espiritualidade nos manda, tá? Então a gente tem assim, a gente tem essa possibilidade da vida nos trazer problemas por conta de erros que a gente fez na outra vida e a gente está aqui para reparar. E também a gente pode ter uma vida ruim por escolhas que a gente fez errado. Mas se a gente tiver consciência que a gente fez escolhas erradas, é sempre tempo de fazer a escolha certa. Quando a gente cai, a gente vai até o fundo do poço, bate e volta. Eu acho que todos nós já passamos por isso. Bater a cabeça embaixo, falar, meu Deus, não consigo sair, a própria vida. Porque, a gente desce, mas a gente também sobe, porque tudo passa. Não existe, é uma coisa meio mágica, sabe? A gente tem um problema, a gente tem medo de dormir, porque não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, a gente tem medo de acordar, por ter aquela coisa para resolver, a gente não sabe como, e na hora a gente consegue resolver. Por que isso acontece? Porque a gente tem ao nosso lado
toda a espiritualidade. Sabe, o que dá uma fé imensa é a gente saber que a gente não está sozinho, que os espíritos de luz estão vendo o nosso esforço e qualquer passinho para frente, menorzinho que seja, é uma conquista muito grande, porque a gente só vai conquistando devagarzinho, né? Agora tem uma coisa muito interessante. No plano espiritual, existem espíritos já muito, vamos dizer, como é que eu vou explicar? Já sei, a gente faz de conta que somos nós, que a gente já está num grau já bem evoluído, a gente já reencarnou muito, a gente já fez tudo bonitinho, então a gente já está, vamos dizer que o débito que a gente tem que pagar para ser um espírito de luz é pouquinho, tá? E esses espíritos, eles conversam lá com o grupo que permitem, né, que são auxiliares de Jesus, que permitem a reencarnação, e falam assim, olha, eu quero ter uma vida bem difícil porque eu quero adiantar o meu aprimoramento. É por isso que existem pessoas que têm uma vida tão difícil, uma vida tão ruim, e elas não reclamam nunca. Elas estão sempre agradecendo, tem uma vida que você fala, meu Deus, como é que essa pessoa consegue? Ela está sempre sorrindo, sempre alegre, porque são espíritos de luz que escolheram ter uma vida muito difícil para acelerar o aprimoramento. Eu acho que eu vou continuar meio sem luz, porque eu não vou querer ter uma vida atual. Nossa Senhora, só de pensar. Aí, esquecimentos do passado. Mas não, já pensou? É tipo um supletivo, né? Pô, você vem ferrada. Eu prefiro reencarnar mais vezes. Aí vem o esquecimento do passado. Isso é um presente que a gente ganha. Quando a gente está lá, né, foi autorizada a nossa reencarnação pelo plano espiritual, e a gente está lá com aquele monte de espíritos de luz, a gente fala, põe mais um probleminha, não, põe mais um que eu aguento. A gente acha que a gente pode tudo. Por isso que eu falo, gente, tudo que a gente passar, a gente vai conseguir, porque a gente escolheu. E se a gente escolher, com certeza que a gente vai dar conta. A gente não pode esquecer isso. Quando vocês estiverem assim, num momento muito complicado, num momento muito difícil, vocês têm que lembrar, poxa, mas foi eu que escolhi. Eu devia estar meio nerd na época, mas fui eu que escolhi. E se eu que escolhi, eu vou dar conta. Sabe aquela frase, Deus dá o frio conforme o cobertor? É a pura verdade. Então vocês nunca mais vão se sentir desesperados na vida. Se vier um problema do tamanho do mundo, vocês vão parar. Olha, isso dá certo, tá? Eu frequento aqui há 38 anos. Né? Vocês vão parar, respirar, pegar um copo d'água e falar assim, ó, meu mentor, estou com esse pepino na minha frente, não sei resolver. Você vai me ajudar. No meu aprimoramento eu peço ajuda. Porque a gente tem que ter humildade de pedir. O anjo da guarda só ajuda se a gente tiver humildade. Isso, querer achar que sabe tudo também é um traço de orgulho, né? Então a gente vai pedir com toda a força para que os caminhos da gente sejam abertos, que a gente tenha sabedoria para passar. Gente, olha, vocês podem considerar mágica, tá? Mas a gente vai passando uns insights na cabeça, umas ideias, você fala assim, nossa, como é que eu nunca pensei nisso? Né? Como é que eu nunca pensei nisso? E a gente tem uma força aqui, todos nós temos assim, uma força imensa, que a gente só vai saber o tamanho dela se a gente precisar usar. Porque nós somos filhos de Deus, então a gente tem aqui dentro força crística, coragem, sabe? A gente tem uma coragem que a gente desconhece, mas se a gente precisar usar, ela está aqui dentro guardadinha. Isso, somos filhos de Deus, então a gente pode tudo também. Basta acreditar. Infelizmente, eu tinha mais coisa para falar, mas a Marta acabou mais cedo. Então, o que eu penso o resumo desse capítulo é uma lição de vida. Ou seja, nós não temos que nos assustar pelo que acontece com a gente, sabe, às vezes a vida tira tudo da gente. A gente fica assim, o que eu faço agora? Se a gente desesperar,
nós não vamos enxergar o óbvio, tá? E não vai adiantar. A coisa tá embrulhada aqui, você ficando deprimido ou não, a coisa está embrulhada do mesmo jeito. Então, a gente tem que usar a sabedoria. Nós não devemos mais, tendo conhecimento dessas ferramentas, a gente não deve mais se assustar com as dificuldades. A gente tem que, as dificuldades a gente chama de desafios. E a gente tem que entender que esses desafios, eles servem para o nosso crescimento espiritual. Porque se a gente tiver uma vida mansa, sem problema nenhum, a gente não vai progredir, a gente não vai andar para frente. Tá? E tudo que a gente aprender nessa vida, a gente nunca vai andar para trás. Na próxima encarnação, a gente vai ter uma vida melhor. E assim sucessivamente. Então, vamos tratar todos os desafios que aparecerem na nossa vida como uma coisa normal. Vamos proteger o nosso corpo das doenças. Como a gente protege o corpo das doenças? Na gratidão. Sabe, a gente chegar para Jesus e falar, pô, cara, que legal, eu sou tão obrigada pela minha estampa, por eu ter o corpo saudável, por não faltar nenhum membro em mim, porque é muito difícil quem tem falta de membro, aí é uma outra história. Obrigada por eu saber enxergar, por eu sentir os perfumes, por eu poder falar. A gente não pode esquecer disso. Gente, nós somos privilegiados. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui, nós somos privilegiados porque nós temos entrada em qualquer lugar. Porque o mundo é feito de preconceitos. Tem pessoas que vivem numa condição trágica e a gente está aqui. Todo mundo bonito, todo mundo saudável e todo mundo com desafio, sim. Que é para isso que serve essa encarnação. Tá? Então, com essas ferramentas que a gente vai descobrindo, que a espiritualidade tão generosamente nos forneceu através de Allan Kardec, a gente vai ver que a gente pode ser feliz. Com certeza, porque a felicidade é um estado de espírito. Se você é feliz, você não fica doente, você não tem depressão. Como é que a gente cura o comecinho de depressão? Aceitando. Aceitar não é resignação. Resignação é você sentar na cadeira e falar, eu tô aqui, nada vai melhorar. Não. Aceitar é saber que a gente pode. Tá bom? Vocês me prometem isso? Tá? Sempre sorrir, porque o sorriso, ele traz alegria. Quando você sorri, todos os espíritos de luz, eles sorriem com você. Se você fica muito triste, os irmãozinhos tristes vão ficar encostadinhos em você. Aí você fica mais para baixo. Então, com todos os desafios que a gente tem pela frente, nós podemos ser felizes sim. Tá? Então, vamos agradecer por a gente ter podido estar aqui, né? E agradecendo a Jesus que tão amorosamente nos dá essa força, tão amorosamente nos ensina tanta coisa. E vamos terminar a preleção de hoje com uma prece para a nossa mãezinha, né? A Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Graças a Deus. Obrigada, gente. Sem esquecer que Nossa Senhora também foi um espírito maravilhoso para ter recebido Jesus, né? Tchau. Seja Jesus. Ela não